Todo mundo, louve! Quero ver todo mundo, louve! Alguém alto, vai! Louve! Quero ver! Louve! Continua, continua, continua! Louve, cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que convite gostoso, né? Do Espírito Santo. E nessa noite, você deu ouvidos à voz do Espírito Santo. E aqui é o melhor lugar para nós estarmos. Para que nós possamos estar aqui adorando ao nosso Deus. Não há lugar melhor do que a casa do Pai. Amém? Vamos adorar o nosso Deus com as nossas orações nessa noite. Querido e soberano Deus, nós queremos te agradecer nessa noite por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Muitos gostariam de estar aqui, Senhor, mas não puderam estar. Muitos estão em hospitais, em leitos de enfermidade. Muitos estão no trabalho, Senhor, mas nós estamos aqui te adorando, exaltando o teu santo nome. E isso é privilégio, Senhor. Muito obrigada, Deus. Senhor, que tu possa estar recebendo aí dos altos céus o nosso louvor, a nossa adoração.
Receba, Senhor, nessa noite. Nos usa, Senhor, como um canal de bênção, Senhor, para as famílias que aqui estão. Senhor, receba a adoração do teu povo. Recebe a oração, Senhor, de cada um. Abra, Senhor, nessa noite as comportas do céu, Senhor, e venha abençoar o teu povo. Derrama, Senhor, sobre cada um nessa noite a unção da cura, a unção de ousadia, Senhor, sobre o teu povo, meu Pai. Senhor, cada família aqui representada neste lugar, que possa sair daqui, Senhor, transbordante, Senhor, da Tua Palavra. Senhor, que a Tua Palavra possa fluir nessa noite, como rios de água viva, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nós declaramos que nenhuma arma forjada contra a nossa vida, contra a nossa saúde, contra a nossa casa, contra os nossos, Senhor, há de prosperar. Nós declaramos e nós profetizamos nessa noite toda sorte de bênção sobre a vida do teu povo. Que o Espírito Santo de Deus venha como fogo abrasador sobre a vida do teu povo nessa noite. Enche a tua igreja, Senhor. Enche o teu povo, Pai. Que os nossos corações estão aqui, Senhor, abertos para sentir o teu toque nessa noite. Que nós possamos nos despertar, Senhor, que nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais nessa noite e os nossos corações e a nossa mente, Senhor, para ouvir o que Tu queres, Senhor, para as nossas vidas. Aquilo que cada um precisa e necessita nessa noite, Pai. É no nome de Jesus que nós queremos Te agradecer, já certos da vitória, em nome de Jesus. Amém? E as palmas louvem ao Senhor. Aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra, Espírito. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Peça nessa noite. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos.
Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus nessa noite, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está, Esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se e o abram, teu reino vem. Nossa fé está, fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados nessa noite, todo céu de bronze cai por terra. Oh, a nossa fé está em ti, Senhor. esperança estão em Deus, grande E Deus. os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Sopra, Espírito Santo, nos quatro cantos deste lugar. Sopra, sopra sobre nós. Sopra a tua doce presença. Nos conduz à sala do trono nessa noite. Aleluia. Nos conduza, Pai. Nos conduza ao caminho da perfeição, ao caminho que nos leva direto ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, Espírito Santo de Deus. Tu és o nosso professor, tu és aquele que nos conduz ao verdadeiro caminho. Pega na nossa mão, Espírito Santo, e nos faça chegar ao Senhor nessa noite, através dos nossos lábios, dos nossos louvores, das nossas palavras, em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo a nossa vida, o nosso coração ao único que é digno de receber. Recebe, Senhor, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroa ao Rei. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagre a sua vida, o seu corpo. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos esse tempo que vamos estar aqui. Consagramos todo o nosso ser. Oh, eu consagro, eu entrego tudo. Consagramos todo o nosso ser a ti. Feche os teus olhos. A presença do Senhor está aqui neste lugar. Não importa como você chegou aqui nessa noite, não importa o quanto cansado você chegou hoje aqui, mas a presença do Senhor te revigora. A presença do Senhor te faz sair daqui mais forte. Ele tira todo esse cansaço, todo esse peso. A presença do Senhor tem esse poder nessa noite. Assim como nós cantamos, nós consagramos, Pai, todo esse momento que vamos ter de qualidade contigo aqui, junto com os nossos irmãos. Consagramos o nosso corpo, a nossa mente, nosso coração, para tudo aquilo que o Senhor vai ministrar às nossas vidas. Toque, Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa noite. Nós te damos liberdade nessa noite. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Oh, a presença de Deus está aqui, de forma leve e sucinta. Então feche os teus olhos, não permite que nada possa tirar, te distrair desse momento. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és digno, Senhor. Tua presença é real. Tua
aqui nesse lugar. E então adorarei. E então eu louvarei. E então me renderei totalmente a ti. E então adorarei. E então eu louvarei. E então me renderei totalmente a ti. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Que a tua graça possa nos encontrar nesta noite. E que possamos entender o que o céu quer comunicar ao nosso coração. Que possamos sair daqui diferente de como entramos, revestidos de autoridade, poder e fé. E que possamos viver um novo tempo profético, para poder decretar as tuas verdades divinas neste tempo presente. Em nome de Jesus, todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Abraça quem está do teu lado, diga boa noite, pergunta como essa pessoa vai. Glória a Deus. Eu gostaria que você pudesse acessar o nosso canal no YouTube. Nós temos um canal oficial, Igreja da Fé Cristã, onde você pode toda semana assistir pelo menos 2 palavras, 2 ministrações que com certeza vão fazer a diferença na tua vida. Nós participamos de um culto sexta-feira, outro no domingo. Não são todos que podem participar dos 2 cultos. Tem gente que vem no culto de sexta, não vem no culto de domingo. Tem gente que vem no culto de domingo, não vem no culto de sexta. Nós recebemos muito pouco daquilo que Deus quer nos entregar. Por conta disso, nós precisamos fazer algo durante a semana que possa cooperar com o nosso crescimento espiritual, com a nossa mudança, com a nossa transformação, porque não dá para a gente ser crente somente na sexta e no domingo. Nós precisamos estar envolvidos com o reino de Deus todos os dias da semana. Você precisa desenvolver a disciplina de trazer Deus para a tua vida segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque quando nós nos descuidamos dessa nossa dieta espiritual, porque quando nós buscamos a Deus, nós alimentamos o nosso espírito. A nossa comunhão com Deus alimenta o nosso espírito. E nós só conseguimos alimentar o nosso espírito com este relacionamento, com esta amizade, com esta aliança. É muito importante que você tenha esta compreensão, porque senão você vai andar no natural, e Deus te chamou para andar no espiritual, porque você é espiritual, nós somos espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Só que você precisa treinar o seu espírito, e não tem outra forma de treinar o espírito, senão levá-la a se submeter à palavra de Deus. Precisamos nos expor o máximo que pudermos à palavra de Deus. E a palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo de Deus, vai mudar
a tua essência, a tua natureza, a tua forma de viver. Precisamos ser mais do céu do que da terra, amém? Gostaria de dar boas-vindas a vocês, boa noite. O pastor Ney fez aniversário essa semana. Depois, abraça ele e coloca uma nota de R$100 no bolso dele, tá bom? Ele vai se sentir muito amado. Mas se não tiver uma nota de 100, pode ser uma de 50. Se não tiver uma de 50, pode ser uma de 20. Se não tiver uma de 20, irmão, pode ser uma de 10. Se não tiver uma de 10, irmão, você dá um abraço bem apertado nele e diz assim: olha, pastor Ney, nós amamos você muito. E ele vai se sentir feliz com esse carinho. Amém? O Diogo falou nota de 200. Eu não falei a nota de 200, não é? Mas é aquela história. Um crente falou uma vez para mim que ele só dava R$2 de oferta, porque ele não tinha de 200 para dar. Eu falei: olha a fé do teu coração. Se você crê nesta palavra que você decreta, você nunca vai separar para Deus algo que realmente Deus mereça. Às vezes a gente só dá uma esmola para Deus e está tudo certo. Mas quando nós aprendemos o que é honrar a Deus, e a Bíblia fala isso em Provérbios: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Muitas vezes a gente chega e a gente honra a Deus de boca, mas a gente não demonstra. Jesus disse, o profeta Isaías falou há 700 anos atrás: este povo me honra da boca para fora, mas o coração está distante de mim. O que eu quero dizer é que nós precisamos aprender a honrar a Deus, e a gente pensa que honrar é só dizer: eu te honro, Senhor. Às vezes eu enfrento algumas situações em atendimento delicadas. Eu me lembro de um caso onde uma mulher entrou em atendimento e disse: eu vou largar do meu marido, pastor, eu não aguento mais. Eu disse: por quê? Ela disse: ele me dá uma mansão para morar, ele compra para mim o melhor carro do mercado, ele patrocina as viagens dos meus sonhos, mas ele não fala para mim: eu te amo. Aí entrou outra: pastor, eu vou largar do meu marido. Eu disse: por quê? Eu falou: o meu marido só diz eu te amo. Ele não me dá uma casa boa para morar, não dá um carro bom para eu dirigir, e não me leva a viajar para lugar nenhum. A minha mente logo viajou, né? Sabe aquela coisa de: acho que está errado esse casamento. Mas veja bem como é que são as coisas. A pessoa só dizia que amava, ela não estava feliz. Por quê? Tinha que ter a ação, a demonstração. Amém? Glória a Deus. Tiveram uma semana boa? Pelo jeito não dormiram. Tem gente que já está dormindo antes da pregação. Olha para quem está do seu lado e diz assim: não, acorda aí. Amém. Eu sei que foi uma semana difícil. Glória a Deus porque você está aqui. Ouve depois a gravação. Está combinado. Pia, que alegria ter você aqui com o filhão. Continua palmeirense, né? Mudou de time? Depois você fala com o irmão Daniel. Ele é o cara que resolve essas paradas aqui na igreja. Brincadeira. Você está torcendo para que time agora, meu filho? Corinthians? Tem que se libertar, filho. Tem que passar depois pela corrente dos 300. Só a graça. Amém. Pai querido, continua nos abençoando. Neste momento, a tua palavra será aberta e a tua boca falará conosco.
que o Teu Espírito Santo faça o trabalho que nós humanamente não conseguimos fazer. E que exista lugar em nosso coração para poder recepcionar a Tua palavra. Em nome de Jesus, desarmamos a mente, o coração e cremos em algo sobrenatural que a Tua palavra vai nos proporcionar nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto instigante, curioso, interessante, e que tem um lugar na nossa vida todos os dias. Por exemplo, se eu falar de aliança, concerto, se eu falar de casamento, de pacto, de acordo, de repente é algo assim que nós estamos acostumados a falar no nosso dia a dia. Imagine você, um casal, que diante do sacerdote, ele é indagado. Você recebe como sua legítima esposa a fulana de tal. Você promete amá-la, honrá-la e respeitá-la por toda a vida, até que a morte o separe? E ele vai dizer, sim. Nesta hora ele não pode nem brincar. Eu, como celebrante de um casamento, fazendo a celebração religiosa e civil, sou orientado que se a pessoa brincar nesta hora, o casamento é cancelado e eu não posso retornar. Por quê? É um momento seríssimo, não é momento para brincadeira. Imagine vocês que naquele momento o pastor, o sacerdote, o juiz de paz pergunta: você recebe o fulano de tal como seu legítimo esposo? Você recebe a fulana de tal como sua legítima esposa? E ele diz assim: sim, eu recebo. Promete amá-la, honrá-la e respeitá-la por toda a vida, até que a morte o separe? Sim, eu prometo. Vocês já pararam para pensar que naquele momento do casamento acontece algo poderoso? E ele não é só humano, ele é espiritual. Porque a aliança, na verdade, ela se estabelece quando a pessoa abre a boca e ela diz: eu recebo, eu aceito. E é uma pergunta que fazemos onde não tem muita lógica. Porque se a pessoa namorou, noivou e chegou até o altar, se ela investiu as suas economias, os seus recursos, gastou o que tinha e o que não tinha para poder celebrar o casamento, parece não ser coerente. O pastor, o sacerdote, o juiz de paz faz essa pergunta: você recebe o fulano de tal como seu legítimo esposo? Você recebe a fulana de tal como sua legítima esposa? Sim, eu prometo. Por quê? Porque dentro do esperado é algo lógico, mas ele precisa estabelecer uma aliança, um concerto, um pacto. Nós chamamos de casamento, nós chamamos de voto, nós chamamos de compromisso, onde ele abre a boca e diz sim. O que eu quero que vocês entendam é a importância das palavras, a importância daquilo que é dito na hora do casamento. Quando nós vamos para a Bíblia, eu acredito que está em Romanos 10, a palavra
está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, crendo no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você prestou atenção que a salvação, ela se estabelece na nossa vida na hora que abrimos a nossa boca e fazemos este pacto, esta aliança, este acordo, este casamento, este concerto. Quando nós conversamos com outras pessoas que fazem parte de algum movimento religioso, se você perguntar para elas, você tem certeza da sua salvação? Elas vão dizer que tem, mas não muito. Talvez, não sei, acho que sim. Nós aprendemos que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não pelas obras, para que não nos vangloriemos, mas fé sem obras é morta. Nós aprendemos a importância da nossa salvação, que a nossa salvação é apesar de nós, não merecemos. Jesus morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. E quando eu digo, sim, eu creio que Jesus é Filho de Deus, que Ele morreu no meu lugar para perdão dos meus pecados, a Bíblia diz que neste momento existe algo de espiritual que acontece e que me transporta do reino das trevas para o reino da luz do seu tão grande amor. Eu posso não sentir nada, porque fé não tem nada a ver com sentimentos, mas naquele momento eu deixo de ser inimigo de Deus, porque é assim que a Bíblia chama aquele que vive sem Deus, que serve o mundo e que anda debaixo do jugo de Satanás. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos filhos e filhas de Deus. E como acontece? Quando a boca concorda com o coração, quando a boca fala daquilo que está dentro do coração. Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Por que é que nós estamos aqui? Porque num dado momento, ouvimos a palavra, e esta palavra não foi uma mera palavra humana, mas foi a palavra de Deus carregada de unção, que nos constrangeu, e que nos confrontou, e que nos levou a entender o projeto de Deus, que era de nos redimir, reconciliar com o céu, nos perdoar e nos tornar salvos, como filhos e filhas de Deus. Existe poder naquilo que eu professo, existe poder naquilo que eu declaro, existe poder naquilo que eu pronuncio, existe poder naquilo que eu profetizo. Preste atenção, profeta não é aquele que entra em transe, e naquele momento, inspirado pelo Espírito, e ele profetiza para você. Não. O tempo todo nós somos profetas de vida ou de morte. O tempo todo você está se auto-amaldiçoando ou se auto-abençoando. O que a gente chama de maldição impingida ou auto-maldição. No reino espiritual não importa se você está com raiva, nervoso, irado, revoltado. O inimigo pega a tua palavra e reserva para usá-la contra você na hora certa. Do mesmo jeito, quando você abre a boca para profetizar, não apenas aquilo que é positivo,
Nós estamos falando da palavra de Deus, a palavra de Deus está muito acima e nem se compara com confissão positiva. Mas eu nunca vi um livro mais positivo do que a Bíblia. Então muitos se inspiram na Bíblia. É a Bíblia disfarçada. É a Bíblia com outra cara. Mas eles desvirtuam. Então nós não precisamos de confissão positiva ou autoajuda. Nós precisamos da ajuda do alto. O que nós precisamos é conhecer Deus de verdade. E eu só conheço Deus de verdade andando com Ele e conversando com Ele. Quando eu converso com Ele, Ele vai conversar comigo. Diga aí, quando eu converso com Ele, Ele vai conversar comigo. Tem muita gente que fala, pastor, Deus falou comigo, mas ele não conversa com Deus. Então eu duvido muito que Deus fale com ele. Porque se não existe diálogo, existe um monólogo. E é o que a gente faz às vezes, quando a gente entra na presença de Deus. Ora, sai da sala de oração e pronto. O que aconteceu ali? Aconteceu um monólogo, só eu falei. Eu aprendi, depois da oração, a sentar e me aquietar para ouvir a voz de Deus. Eu digo, Deus, se tu queres falar comigo, fala comigo. Porque não tem sentido, tem gente que fala, não, Deus falou comigo, mas a vida dele continua do mesmo jeito. Não mudou em nada. Ele continua aprontando as mesmas, todas. Mas quando Deus realmente fala, quando existe encontro, existe mudança. Nós falamos no domingo sobre o apóstolo Paulo, quando ele estava indo para a estrada, para Damasco. Ele estava na estrada e Jesus encontra com ele. E daquele encontro em diante, Paulo nunca mais foi o mesmo. A gente começou bem. Lá atrás, como eu preguei no domingo, nós éramos apaixonados por Jesus. Na medida que esta paixão vai diminuindo e até morrendo, você se torna um religioso e frequentador de culto. Você deixa de ser frutífero. Você deixa de cumprir o teu propósito. A Bíblia diz em João 16:15, não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi. 15:16. Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi. Olha, não dá para entender, preste atenção em mim, depois a gente lê junto. Até hoje eu não entendi por que Deus me escolheu. Se fosse para eu me escolher, eu não me escolheria. Muitas vezes a gente se sente tão indigno do céu de Deus, mas este céu é um céu de amor. Nós não vamos ser salvos porque nós somos perfeitos. Nós vamos ser salvos porque nós cremos na misericórdia de Deus, que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. O nosso coração reconheceu este sacrifício salvífico e vicário. Enquanto muitos corações lá fora estão endurecidos, o nosso foi amolecido. Nós fomos convencidos pelo Espírito Santo de que éramos pecadores, mas agora nós somos filhos, arrependidos de viver como vivíamos. Por esta razão nós andamos em novidade de vida, porque não existe salvação se não houver transformação. Você chega de um jeito, mas não permanece do mesmo jeito para sempre. Alguns levam um pouco de tempo para mudar, se restaurar, se libertar, se curar, ser regenerado. Às vezes a gente não sabe esperar, aí a gente julga, aponta o dedo e até dá umas pedradas. E nós somos bons para fazer isso.
Mas o que falta é você caminhar com esta pessoa e mostrar para ela com o seu exemplo como que ela deve viver. É muito fácil você julgar, é muito fácil você condenar, mas nós não fomos chamados nem para julgar e nem para condenar. Nós fomos chamados para amar. Eu sei que tem gente que não quer ser amada, mas preste atenção. Ela pode fugir do teu abraço, ela pode fugir da sua conversa, ela pode fugir da sua presença, mas ela não pode fugir das tuas orações, ela não pode fugir da graça de Deus. Então, como alguém que ora e intercede, você vai colocar essa pessoa diante de Deus, e Deus vai encontrá-la como Ele te encontrou. O problema de hoje é que nós não queremos orar mais por ninguém. Você precisa ter um caderno, pegar o teu celular, abrir no bloco de notas, e colocar ali o nome das pessoas. Quando eu faço a minha oração de madrugada, eu tenho uma lista gigante de pessoas por quem eu oro. E pode ter certeza que eu oro por você. Eu oro por você, viu, pastora Márcia? Eu oro por você. Eu intercedo pela sua vida. Eu oro lá para o pastor Ney, para que ele termine a reforma da casa dele logo. Estou orando para Deus preparar uns pedreiros para nós, uns colocadores de piso, porque está precisando, não está? Deus é um Deus de amor. Quando a gente planta amor, a gente colhe muito mais do que a gente pensa. Tem gente aqui que não tem colheita, sabe por quê? Está plantando sem amor. Tem gente que vem aqui colocar oferta no cachepô, no cesto, só joga ali, está tudo certo. Não, você vem com um coração cheio de expectativa. Eu estou plantando no reino de Deus, esta é a minha melhor semente, e plantando esta semente, eu vou ter uma grande colheita, abundante, maravilhosa, porque eu estou regando com amor, porque o que eu estou fazendo para Deus, não é porque eu posso, muitas vezes é até porque você não pode. Às vezes a gente dá o que tem e o que não tem, a gente dá os nossos pulos, faz o nosso sacrifício, mas a gente precisa, a gente tem que provar algo, não para Deus, mas para nós mesmos, porque muitas vezes somos tão descomprometidos com o reino, mas tão comprometidos com a terra. Deus não está na nossa lista de prioridade. Se eu tiver tempo, eu vou no culto. Se eu tiver sobrando, eu entrego uma oferta. Se eu puder, eu sirvo na igreja. Se eu tiver disponibilidade, eu frutifico. A gente não entendeu o nosso propósito. Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Deus escolheu você, torto mesmo. Quando nós fomos atraídos pelo amor de Deus para o reino, Deus sabia com quem estava lidando. E não é fácil lidar com a pessoa que você vê no espelho todos os dias. Não é fácil conviver com você. Não é fácil conviver comigo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: não é fácil conviver com você. Diga: é por amor, é pela fé, é pela graça. Diga: em Cristo Jesus eu sou mais que vitorioso. Aleluia. Amém. Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Preste atenção, olha a soberania de Deus. Deus, do alto céu, Ele olha para Bragança Paulista, para a rua Madre Cândida Maria de Jesus, número 51, Vila Municipal, e me chama. Eu, um adolescente, de 14, 15 anos,
Nós tínhamos uma vizinha, e ela chamou minha mãe para ir para a igreja, meu pai para ir para a igreja, meus irmãos para ir para a igreja, mas ninguém me chamou. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu não preciso de convite, eu mesmo vou. Hoje, com os crentes Nutella, não, se não me chamar eu não vou. Se não me convidar eu não vou. Se não estender tapete vermelho eu não vou. Fui. Ceia. Eu nem sabia o que era isso. Passou um velhinho engravatado, com terno surrado na minha frente, com uma bandeja de pão. Eu vi todo mundo pegando, eu peguei um punhado. Ele olhou espantado para a minha cara. Eu fui e já me meti na boca. Aí, o pastor disse, a Bíblia diz que devemos esperar uns pelos outros. Já tinha ido. Aí passou o cálice de vinho. Aí eu peguei um, estava empanturrado, bebi, eu ia pegar outro, né? Depois mais outro. Ele olhou de cara feia para mim. Aqueles veteranos. Eu pensei que ele ia me dar um tiro. Ou uma facada. Ou um soco. Mas nós precisamos entender quem chega na igreja pela primeira vez. Neste domingo nós temos ceia. Tem gente que chega e pega a ceia. É indelicado você chegar para a pessoa e dizer, não é para você pegar. Você é batizado? Não é. A ceia é só para salvos. Tem gente que pega a ceia, tem cara de crente, penteado de crente, vestuário de crente, aparência de crente, linguajar de crente, mas não é crente. É só estereótipo, é só capa, é só aparência, é só maquiagem, essa é perfumaria, não é de verdade. Eu lembro que nós tivemos um culto especial na virada de ano. Era uma luta para trazer o marido da irmã para a igreja. Ele veio. E ele pegou a ceia. No meio da igreja, ela deu um tapa na mão dele. Tomou da mão dele e disse, você não pode tomar ceia, porque você não é batizado. Mas pastor, e quando a pessoa pega e toma e come? Eu falei, olha, ela comeu um pedaço de pão e bebeu um cálice de vinho. O problema é o crente que sabe do peso que existe naquele momento, está com a vida toda torta e brinca com o que é sagrado. Então, este crente é que está defraudando. Aquele lá, ele é um pedaço de pão, é um cálice de vinho. Eu vim de um tempo onde o que sobrava da ceia tinha que ser queimado. Era descartado. Ninguém podia tocar, ninguém podia comer, ninguém podia... Eu me lembro de um tempo, quando eu era criança, da Assembleia de Deus, que ficava na Vila Marcondes, lá em Carapicuíba. Imagina que existia um tempo nas igrejas evangélicas que só podia cear quem era dizimista. O culto de ceia era uma reunião só para crente, só para membro, não era uma reunião aberta. Então quem era crente, quem era dizimista, podia cear, quem não era, não ceava. Já pensou se fizer isso? Hoje em dia, tem que pegar meia dúzia de migalha de pão para poder fazer a ceia. Porque a igreja dos nossos dias acha que não é importante cuidar da obra. E tudo está interligado. Olha só como que Jesus trata o dinheiro. Ele fala de dois deuses. Ou a pessoa serve a Jesus, ou serve a Mamon, o Deus das riquezas. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Eu não estou falando daquele irmão ou daquela irmã que está passando por um cortado, por um estreito, por um deserto. Nós entendemos a situação dos irmãos.
Esta semana eu recebi um telefonema de um irmão que disse: pastor, ou eu dizimo, ou eu ajudo minha irmã que sofreu violência doméstica, morava em outra cidade, veio para Bragança, está morando com a minha mãe, ganha Bolsa Família, tem 3 ou 4 filhos, não me lembro, e estão numa situação de calamidade. Gente, se fala para mim assim: pastor, eu vou para o shopping comprar um tenão da hora, que eu estou namorando há muito tempo, ou eu compro esse tênis, ou eu dou o dízimo. Aí eu tenho que tirar a cinta e dar um corretivo nessa pessoa. Mas, amados, Deus conhece o teu coração. Imagina Davi, ele entra no templo e ele pega o pão da proposição e come no tabernáculo. Ele entra e pega o pão da proposição e come e dá para os seus soldados. Mas a Bíblia estava alertando que aquele que comesse do pão, aquele que tocasse, aquele que pegasse, morreria. Por que ele não morreu? Porque Deus conhecia o que estava no coração de Davi. Tem coisa que as pessoas fazem para afrontar Deus, que você não afronte Deus, porque aquele que afronta Deus, ele não sai sem experimentar da sua ira. Então nós precisamos compreender o que é que Deus quer de nós. Aí você vai orar e diz assim: Deus, eu quero que o Senhor me tire da crise e prospere a minha vida, porque eu quero fazer parte dos poucos que cuida da tua obra. Olha só, o que Deus tem é para todos, mas nem todos são para aquilo que Deus tem. Deus quer derramar sobre nós da sua bênção, mas muitos não estão preparados. Ao longo de 30 e tantos anos, vi muitos se desviando, porque ganharam dinheiro, mudaram de status, prosperaram. Tinha um menino que era muito legal, gostávamos muito dele. Ele evangelizava com facilidade, muito comunicativo, levava sempre visitantes para a igreja. E ele disse um dia: pastor, eu gostaria de ter um carro para poder evangelizar. Eu falei: vamos orar. E orei junto com ele: Deus, dá um carro para ele, para que ele possa evangelizar. Esse menino é uma bênção nas tuas mãos. Aí Deus deu um carro para ele. Primeira coisa que ele fez foi deixar de dizimar, porque ele queria tunar o carro. Ele queria colocar um sonzão no porta-mala do carro. Aí ele ia lá para o lago, abria o capô do carro e colocava funk. E nem sei como é que dança funk. Só as pastoras, as diaconisas, nem lembro o resto. A igreja toda, Sabe o que aconteceu? Esse menino se desviou, começou a beber, começou a sair com as meninas começaram a sair com ele, só as Marias de Gasolinas, assim. E um dia eu soube que ele sofreu um acidente e ele morreu nesse acidente. Amados, o meu coração ficou tão entristecido, porque cada um faz as suas escolhas, cada um toma as suas decisões. Então a tua escolha, a tua decisão é: Senhor, eu tenho ouvido esta palavra todos os dias, e a gente tem falado no altar, fala que o teu servo ouve. Deus, muda o meu cativeiro, muda a minha sorte, muda o meu depois, muda o meu amanhã, muda o meu futuro, muda o meu destino, em nome de Jesus.
Começa a orar sim. Mas que esta oração não seja apenas palavras saindo da tua boca, mas algo que brota do teu coração com muita força, com muita autoridade, com fé. Porque Deus quer que você mude a tua realidade. Você não pode continuar vivendo do mesmo jeito para sempre. É por isso que nós estamos aqui pregando esta palavra, porque Deus vai romper ciclos. E como começa isso? Começa com relacionamento, começa com amizade, começa com andar junto com Deus, começa com koinonia, comunhão. Sabe o que é koinonia? Ter tudo em comum. Começa com oração, começa falando com Ele até que Ele fale com você. Não é apenas o monólogo. Deus quer falar com você. E Ele vai falar obviedades. Sabe, coisas que você já sabe que precisa mudar, mas você até agora não teve coragem para mudar. Você não teve disposição para mudar. Você não teve posicionamento. Mas toda obviedade que sai da boca de Deus deixa de ser obviedade. Aí você vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sabe o que significa fala, Senhor, que o teu servo ouve? Estou disposto a obedecer. Porque se você ouvir a tua carne não quer que você esteja aqui. A tua carne vai dizer: você está cansado, você teve uma semana difícil, vai no domingo. E no domingo ele convence você a ir na próxima semana. Aí ele vai fazer o mesmo trabalho, você vai falhar de novo, até que você não vem, até que você falta, até que você esfria, até que você se distancia. Então nós precisamos compreender como que o diabo trabalha, qual é o modus operandi dele, porque ele não muda, a estratégia é sempre a mesma. Se você entender como que o inimigo trabalha, você não vai cair mais nas ciladas dele. Você vai romper. Você vai entrar no que a gente chama estado de graça, onde o Espírito Santo vai falar contigo. E vai te levar pelo novo e vivo caminho. É nesse lugar que você vai encontrar a manifestação da glória de Deus. Muitas vezes a gente está buscando Deus onde Deus não está. Olha só, não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades. Preste atenção, nós precisamos de entender o que é a unção do envio. Deus nos chamou para ir, e se eu não for, eu não vou viver o que Deus tem para mim. E desfruto. Preste atenção, nós nascemos para frutificar. Nós nascemos para dar certo, nós nascemos para fazer a diferença, nós nascemos para glorificar o nome de Deus através do nosso testemunho. Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Olha só como é importante. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Existe uma promessa embutida aí, que aquele que vai e frutifica, que serve e trabalha para Deus, ele pedirá o que quiser, e lhe será feito. Existe uma garantia de resposta. Então, se você quiser a resposta de Deus, comece a visitar. Mas pastor, eu não estou bem. Começa a visitar mesmo não estando bem. E quando você vai visitar, você vai encontrar pessoas com problemas financeiros. Aí você vai dizer assim: mas eu estou com problema financeiro, Senhor. Eu não tenho autoridade para orar por ela. O diabo é mentiroso. A palavra tem autoridade. Libera sobre a vida dele o que diz a Bíblia. Fala: irmão, eu vou orar por você e você vai receber o teu milagre em nome de Jesus. Profetiza ali segundo a palavra, na unção do Espírito.
abre a boca, abre a boca, abre a boca e entrega. A pessoa vai dizer: eu fui abençoado, eu fui abençoada. Deus ouviu tua oração, irmão. Aí a pessoa diz assim: nossa, essa pessoa é cheia do Espírito Santo, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Mas sabe ele que você está mais quebrado do que arroz de terceira. E sabe por que Deus te honrou? É porque você teve fé de tirar os olhos de você e olhar para Jesus, o autor e consumador da tua fé. O problema é que a gente olha para a gente, sabe aquela coisa de: eu jejuo muito, eu oro muito, eu leio muito a Bíblia. Amados, é apesar de nós temos que jejuar, temos que orar, temos que ler Bíblia, mas não é por causa disso. Aquele jargão de um homem de Deus que está na mídia, ele olha na cara do demônio e diz: se eu sou um homem de Deus, você vai ter que se submeter a mim. Preste atenção, não se trata de honrar o homem, se trata de honrar a Deus. Quem nós somos? A Bíblia diz que nós somos caco. A criatura nunca será maior do que o seu Criador. Então nós precisamos compreender qual é o nosso lugar. Nós precisamos atribuir a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. A Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento. Então, se você quer travar a unção de Deus na tua vida, é você querer ser o que você não é. Já contei para vocês do burrinho que chega em casa e diz assim para a mãe: mãe, hoje meu dia foi fantástico. A mãe diz: o que aconteceu, meu filho? Me conta. Eu entrei em Jerusalém e as pessoas, elas me ovacionaram, elas gritaram para eu passar, colocaram folhas de palmeiras no caminho, capas, e eu passei. Aí a mãe perguntou: quem é que estava montado em cima de você, o burrinho? Falou: era um tal de Jesus. Amados, nós precisamos compreender, é sobre Ele e não nós. Sabe, nós precisamos orar e dizer assim: Senhor, eu sou uma lâmpada vazia que precisa do teu azeite. Eu sou uma lâmpada vazia que precisa do teu azeite. Eu sou uma lâmpada vazia que precisa do teu azeite. Sem este azeite, você não queima. Quanto de azeite ainda tem em você? Lembra das noivas loucas, das nécias, das negligentes? Elas se descuidaram, não tinham azeite para esperar o noivo. Aí elas pediram: viu, me empresta um pouquinho do teu azeite aí. Não, eu não vou dar do meu azeite. Se eu te der do meu azeite, eu vou ficar desprovida. E quando o noivo vier, a minha lâmpada não pode estar apagada. Vai comprar. Tem gente que deixa para buscar Deus na última hora. Tem gente que deixa para comprar azeite no último momento. Sabe, nós precisamos da unção do Espírito. A unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Qual o problema dos crentes dos nossos dias? São crentes sem unção, sem palavra, sem revelação, sem revestimento de poder, porque não tem oração e não tem jejum. São crentes frequentadores de igreja, são crentes visitantes, turistas. São crentes que não têm raízes. Nós precisamos compreender a importância das raízes. Quando a palavra diz: e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Sabe por que diz isso? É porque existem raízes fortes e profundas. O que revela que os ventos podem soprarem muito forte. A tempestade pode chegar. A provação. O deserto. Você é daquele que balança,
mas não quebra. Jesus disse em João 10, eu sou a árvore e vocês são os galhos. Aquele que estiver ligado em mim, florescerá, dará frutos. E não serão frutos minguados, serão frutos abundantes. E olha o que diz, neste mesmo versículo que acabamos de ler, e os vossos frutos os nossos frutos não chegarão na igreja e ficarão uma semana e depois vão embora. Não, eles vão permanecer, é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Os nossos frutos vão permanecer. Um crente conversou comigo dia desses, falou, pastor, eu ganho gente, mas eu ganho para outra igreja, eu não ganho para a nossa. Eu falei, eu nunca vi um negócio desse. Se você for jogador de futebol, você ia marcar gol contra. Ele pensou que era bonito o que ele estava falando, ele romantizando. Não, mas eu também já ganhei pessoas que não ficaram na nossa, que foram para outras igrejas. Nós estamos falando de reino de Deus. Nós não estamos falando, entra no meu barquinho, seja da minha denominação, ou seja da nossa igreja. Mas é que aqui você pode cuidar dele. E às vezes a pessoa muda porque nós não cuidamos muito bem delas. Elas estavam morrendo, desnutridas. Desidratadas. Então nós precisamos cuidar. Quando você traz um visitante para a igreja, não é dizer, toma pastor, está aqui, agora a responsabilidade é tua. Não, é você dizer, eu vou cuidar de você. Eu vou discipular você. Não é você ser teólogo. Não é você dar lição de moral na vida da pessoa. Não é você julgar. Não é você apedrejar. É caminhar amor com ela. Tem gente que vai tomar um café comigo, almoçar, jantar. Eu falo, pastor, eu falei da minha vida, eu pensei que o senhor ia me esculachar. E o seu silêncio me constrangeu, porque eu pensei que o senhor ia me detonar. Eu falei, não, a palavra diz que eu preciso te amar. Imagina Pedro, quando Jesus aparece diante dele ressurreto, tinha preparado lá a janta, o peixe já estava assado. Imagina Jesus sentadinho lá, virando o peixe para não queimar. Pedro lá quieto, sem falar nada, falou, meu Deus, Jesus vai me excluir do grupo. Eu fui relutante, teimoso, eu disse que não o negaria e eu fui o primeiro. Aí Jesus, com amor, fala com ele. É o amor que converte, amados. Luiz Hermínio fala a respeito de um dia, ele está lá, no refeitório, da clínica de recuperação, dando comida para aqueles que são moradores de rua. Aí chegou um, olhou para ele e falou assim, por que você dá comida para nós? Ele disse, porque vocês precisam comer. Não, vocês querem que a gente seja da sua igreja, não é? Por que você come? Porque eu tenho fome. Então coma. Tudo que eu quero é que você se alimente. Coma. Os animais são mais fiéis e mais leais do que os seres humanos. Um ser humano pode ser cuidado por 5 anos. E na primeira oportunidade, ele pode virar as costas para você. Você alimenta um cachorro por 5 dias. E ele se torna o teu melhor amigo. Eu vi um morador de rua na calçada, metade do corpo estava para a rua e metade do corpo estava na calçada.
E eu fiquei com receio, porque um carro podia passar ali e atropelá-lo. Aí eu falei, vou pegar ele pelas pernas e vou virar ele e deixar ele bonitinho na cama dele. Quem disse que eu chegava perto do camarada? O cachorro não deixava. Uns 3 vira-latas, mais bravos do que os leões da cova de Daniel. Não consegui. Sabe por quê? Eu vi isso acontecendo. O camarada pegou um Malmitex, pegou a coxa de galinha, a mistura que era para ele, deu para o cachorro. Eu não acreditei. E comeu puro arroz e feijão, mas deu a coxa de galinha para o cachorro. Um ser irracional é mais fiel e mais leal do que nós que somos seres humanos. Agora, se você compreender o que Deus quer fazer através de você, e pregue o evangelho, salve pessoas, você tem algo para entregar, e o diabo te convence de que você não tem nada para dar. Deus já colocou pão no teu cesto. Este alimento é o que tem alimentado você até agora. Por que você não voltou para o mundo? Por que você não largou de tudo? Por que você não abandonou Jesus? Ainda tem pão no teu cesto. Vai, prega. Ora pela pessoa, até com problema financeiro, ora. Está doente, mas eu estou doente. Por que eu vou orar? Porque a palavra tem autoridade. E a Bíblia diz, se eu colocar as minhas mãos, se eu impor as minhas mãos, aquela pessoa vai ser curada, sarada e liberta. Creia, porque quando você crê, existe uma devolutiva do céu para a tua vida, porque você está plantando cura, plantando libertação, plantando prosperidade, plantando milagre, logo você vai ter colheita. Tem gente que pensa que plantar é só vir aqui, não, eu vou dar uma oferta no altar. Não, você planta uma palavra, um conselho, uma instrução, uma orientação. Você ora, chora pela pessoa, abençoa. E bênção não é assim, você abençoa de vez em quando lembra. Não, abençoa todo dia. Senhor, eu quero abençoar esta pessoa mais uma vez. Ela está debaixo da tua bênção, porque eu estou profetizando, eu creio, ela vai viver a tua bênção, ela vai viver o novo, em nome de Jesus. Se você soubesse, você é veículo de bênção, você é veículo de bênção, se você andar no acordo certo. Vamos falar um pouco do acordo? Olha o que diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da palavra. Feliz aquele que a bem utiliza. Tem uma tradução que diz assim, que feliz é aquele que aprendeu a usar bem a sua boca. Você sabia que os crentes não sabem usar bem a sua boca? Elas emprestam toda hora a boca para o diabo. O diabo usa mais a boca do crente do que Deus. Você sabia que reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar, blasfemar é louvor ao diabo? Você está louvando ao diabo o tempo todo. Então quando a gente aprende, a gente começa a se disciplinar, a gente toma cuidado. Pode ver como é que é. Nossa, que calor! Murmurou. O que é murmuração? Reclamação em voz baixa ou voz alta. Nossa, que frio! Nossa, que vento! Nossa, que abafado! Nossa, que ruim! Tudo nós criticamos.
Nada está bom para nós. Agora, quando nós, como crentes, aprendermos a dar ao Senhor todo louvor, honra e glória, que a gente não dá só na hora de oração. Na hora da oração nós somos muito espirituais. Obrigado, Jesus. Aleluia. Mas, quando você sai do lugar de oração, você já começa a reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar, blasfemar. Estou na igreja, não adianta nada. Estou ofertando, estou dizimando fielmente, e não estou vendo a minha prosperidade. Está difícil, não aguento mais. Aonde mora o problema? O problema é que Deus nos testa. Até o último momento você tem que dizer: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio e eu creio. Não pode existir plano B. Quando nós viemos para cá, há 11 anos atrás, um irmão muito querido disse: pastor, faz o seguinte, não entrega o prédio pequeno, a igreja antiga, deixa ela aí de stand-by. Se de repente precisar voltar para o prédio antigo, o senhor volta correndo, está tudo certo. Sabe o que Eliseu fez? Ele acabou com tudo aquilo que lhe prendia a antiga vida. Destruiu as ferramentas, acabou com tudo, para não ser tentado a voltar. Todos os dias nós somos tentados a largar Jesus, abandonar tudo, pular do barco, voltar à velha vida. Todos os dias. Todos os dias o diabo vem para negociar conosco. Você vai continuar do lado desse Deus? Cadê ele? Onde está o teu Deus? Como falou com o salmista. Por que ele não te ouve? Por que ele não te atende? Por que ele não faz nada? Preste atenção. Eu não sirvo a Deus para Ele provar para mim que é Deus. Eu não sirvo a Deus por conta daquilo que Ele pode ou não me dar. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. É isso que precisamos entender. E a gente quer que Deus dance de acordo com a nossa coreografia. Mas Deus não dança de acordo com a nossa coreografia. Nós precisamos entender como que Ele faz. O que que Ele faz. Às vezes a gente quer uma explicação. Por quê? Por quê? Por quê? Deus não vai te dizer por quê, mas Deus vai te falar como. Como? Como? Às vezes o nosso coração... Tem a música aí? Às vezes o nosso coração está tão apertado. A gente até quer convencer Deus. A gente quer pregar para Deus para Ele se converter, ou não é? Mas não é assim que funciona. Fizer, Ele é Deus, se a porta abrir. Eita. Vem cá, Ney. Chega aí. Cantor sertanejo que alcança o tom. Ele é Deus, se curado for. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
e vai fazer, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus é maravilhoso, amém? Eu amo esse Deus. Você fala para Ele isso: eu te amo, Deus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Às vezes a gente acha que Deus vai dispensar o nosso amor. Você não imagina o quanto Deus te ama e o quanto você é importante para Ele. Ele fica tão triste quando a gente está mais para lá do que para cá. Tudo que Deus quer é que você seja apaixonado por Ele. Nosso coração tem que voltar a queimar, latejar, arder. Eu já contei para vocês que uma vez fui na casa de uma senhorinha almoçar. Ela me convidou, eu achei que ia ter um banquete. Cheguei lá, um arrozinho, um ovo, uma água. Aí eu pensei comigo e falei: irmã, se você tivesse me falado, eu teria trazido um frango, uma mistura, um feijão, uma batata, alguma coisa. Olha a oração dela. Posso orar, pastor, pelo almoço? Eu falei: pode. Obrigado, Deus, pelo meu banquete. Amados, eu comecei a chorar. Eu tinha acabado de pensar comigo, né? Se ela tivesse me falado, eu tinha trazido. E ela vai orar. Ela falou: posso orar? Pode. Obrigado, Senhor, pelo meu banquete. Eu falei: que banquete? Arroz e ovo e água. Mas ela aprendeu a almoçar com Deus nos momentos mais difíceis da vida dela. Ela aprendeu a jantar com Deus nos momentos mais difíceis da vida dela. A gente pensa que banquete é o que a gente coloca na mesa. Banquete é quando Ele se senta à mesa conosco. É quando a gente diz: Deus, obrigado, hoje é arroz e ovo. Sou grato. Amanhã vai ter feijão, arroz e ovo. E você é grato. No outro dia vai ter feijão, arroz, ovo e batata. E você vai ficar mais grato. No outro dia vai ter feijão, arroz, ovo, batata e salada. É o que Deus quer de nós. Vamos ficar de pé. Vamos chorar um pouco juntos de pé. Oh, eu lembrei de um irmão que ele tinha um carro velho. O carro dele era uma vergonha. Se você se cortasse no carro dele, você tinha que tomar uma injeção antitétano. Os bancos rasgados. E esse irmão era o mais fiel que eu tinha na igreja. Era o irmão que dizia: pastor, eu estou esperando aqui para te levar embora. Todos os irmãos que tinham um carrão tinham ido embora. Me largava a pé. Aquele irmão falava assim: pastor, estou te esperando para ir embora, para te levar. Eu dizia: obrigado, irmão. Na minha cabeça eu pensava: será que o carro chega? O carro dá umas tossidas. Eu falava: ô pastor, é assim mesmo, viu? Mas espera aí, é carburador. E ali, no nome de Jesus, o carro indo a trancos e barrancos, chegava lá. Aí um dia eu disse: Deus, abençoa esse irmão. Um carro bom para ele. É o único que me espera para me levar para casa. É o único que tem coração. Aí, um dia o irmão chegou de carro novo lá na igreja. Eu falei: irmão, o que aconteceu? Ele falou: Deus me deu um carro, pastor. Eu falei: como isso? Ele falou: não me pergunte como, porque até agora nem eu estou acreditando. Pastor, eu estou andando de carro novo. Deus me deu um carro novo.
Sabe quando você aprende a honrar teu irmão, honrar a liderança, honrar o pastor? Aí vem Deus, Ele faz o que faz. Ele reforma a tua casa, Ele troca a mobília, Ele te dá carro novo, Ele te dá saúde para trabalhar. Às vezes você vai trabalhar e diz assim: eu não sei nem como vai ser meu dia, porque eu não estou bem. E você não fala para ninguém que está ruim. Você só ora e diz: me livra, Senhor, do infarto, do AVC, da morte súbita. E de repente, você passa por aquele dia vitorioso mais uma vez. Nós precisamos ver Deus onde a gente pensa que Deus não está. Tinha uma irmã que tinha um barraquinho, mas ela tinha um capricho naquele barraquinho. Era tudo limpo, arrumado, organizado, as roupinhas dobradas. Quando eu reformei a igreja lá do Parque dos Estados, eu não tinha onde ficar. O único lugar que eu tinha era os 2, 3 cômodos da casa desse irmão. Eles não tinham guarda-roupa, mas todas as roupas eram dobradas e separadas por cor. Era até bonito de ver. Ela, quando pegava a roupa, ela dobrava, ela massageava a roupa, dobrava assim com carinho e colocava lá naquele lugar improvisado. Pastor, não repara não, mas a nossa casa é simples. Preste atenção, a única casa que me acolheu, a única casa que diz: pastor, pode ficar aqui. Às vezes a gente comia arroz, ela chamava de salada maluca. Eu falo aqui: o que é isso aí? Ela falou: é salada maluca. Como que é? É ovo com ovo, maionese. É salada maluca, pastor, come aí. Eu falei: glória a Deus. Aí eu me lembro da salada maluca. Era o que tinha, era o arroz fresquinho que ela preparava na hora, uma delícia, e a salada maluca que ela fazia. E a gente orava para Deus multiplicar. Amados, nós comíamos e o pouco sobejava. Deus multiplicava, era um negócio lindo. A primeira oportunidade que eu tive de abençoá-los, eu abençoei. Era um dinheiro que eu não podia entregar, e eu entreguei. E aquela semente que eu fiz foi a semente que Deus usou para que a gente pudesse ter a colheita necessária para podermos cuidar da igreja, reformar a igreja, terminar aquilo que a gente tinha começado. Preste atenção, nunca pense assim: eu preciso estar pronto para fazer. É melhor o feito do que o perfeito. Faz. Coloca o teu pé na água e o mar vai se abrir em nome de Jesus. Tudo que Deus quer é que você tenha esta coragem profética. De fazer, de ir, de entregar o seu dízimo, a tua oferta, a tua semente, de dizer: Deus, a partir de agora eu não vou falhar mais. Deus, eu quero ser alguém que visita, eu quero ser alguém que cuida, que assiste, que acompanha, que acolhe. Oh, requei calabasuri andalanasteha. Oh, recalabasuri que calanasu. Aleluia. Aleluia. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Adiel, Ele é Deus. Adiel. Mas se fechar, Tá aí. continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, deu
Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Vocês, se Deus fizer, se a doença vier, mas se não der, continua sendo Deus. eu quero fazer uma oração com você, que eu andou decepcionado com Deus. Uma vez eu fiquei decepcionado com Deus e não falei para ninguém. Foi um momento muito difícil que eu passei no ministério em 1999, 2000. E eu tinha guardado no meu coração uma mágoa, porque nenhum pastor me procurou, nenhum pastor orou por mim, nenhum pastor me ofereceu ajuda, nenhum pastor me estendeu a mão. E um dia Deus me acorda de madrugada, 3h da manhã. Eu me deitava com fome e orava: Deus, que eu não acorde de noite, porque eu estou com a minha barriga doendo. E naquele dia Ele me acordou. Aí eu virava de um lado, virava do outro. Eu falei: eu já sei o que o Senhor quer. Me levantei e fui orar. Eu não tinha móvel nenhuma na sala, móvel nenhum. Só tinha lá uma caixa plástica com as roupas que eu colocava para lavar e um tapete grande de barbante que uma irmã da igreja tinha me dado. Eu ajoelhei naquele tapete e comecei a orar umas 3 e pouco da madrugada. E eu disse: Deus, eu sei o que o Senhor quer. Eu quero abrir meu coração hoje e dizer que eu pequei contra Ti. Eu pequei contra os meus irmãos. Eu me senti injustiçado, porque ninguém me socorreu, ninguém me ajudou, ninguém me estendeu a mão. Ninguém tinha obrigação de fazer isso, Senhor, porque o meu socorro vem de Ti. Eu pequei porque eu coloquei os meus olhos nas pessoas. Eu não coloquei os olhos no Senhor. Eu estou me arrependendo hoje, estou me consertando, porque o meu milagre vem de Ti. Eu sei que foi o Senhor que afastou todo mundo de mim, porque tem horas que Deus precisa deixar você sozinho, é você e Deus. Aí vem o diabo e diz: cadê a igreja? Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Ninguém te liga, ninguém manda uma mensagem, ninguém pergunta como você está, ninguém te faz uma visita. Mas é Deus quem está fazendo isso, porque você vai deixar de se lamuriar para as pessoas que você caminha junto, como Jó, e vai agora olhar para o Senhor, o autor e consumador da tua fé. Diz a Bíblia que quando Jó perdoou os seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro e dobrou a sua bênção. Mas ele estava magoado com os amigos. Os amigos iam lá para acusá-lo: você tem pecado, você não teve fé. Por que você está vivendo isso tudo? Tem pecado oculto, secreto, de estimação, confessa. Amados, quando ele orou,
pelos seus amigos. Quando ele perdoou os seus amigos. Talvez por aquilo que ele esperava, uma expectativa que ele tinha. Aí Deus mudou o cativeiro. O meu cativeiro foi mudado neste dia. Eu comecei a orar 3 e pouco da manhã, terminei às 7 horas da manhã, e não vi o dia amanhecer. A presença de Deus era tão grande naquele lugar. Eu mal percebi que o tapete ficou desenhado nos meus joelhos. Eu mal percebi que eu estava com a minha circulação comprometida e as minhas pernas formigando. Eu não conseguia nem levantar depois. Antes eu tinha olhado o forno para ver se eu encontrava um pão duro lá para comer. Porque eu pegava, jogava lá um óleo, porque não tem azeite, não tem manteiga, não tem patê, não tem requeijão, não tem nada, a gente joga um óleo de cozinha. E uma pitada de sal e glória a Deus. Mas eu lembrei, não tem aqui, mas devo ter embaixo na gaveta do forno. Ah, mas o visitante daquela casa, um ratinho que de vez em quando passava por lá, ele comeu antes de mim. Bendito ratinho. Aí, amados, esse dia foi o dia do meu concerto. Foi um dia que o céu se abriu. Foi um dia que o sol voltou a brilhar. Foi um dia que aquilo que Deus tinha para mim se manifestou. Deixa eu te falar, o teu dia pode ser hoje. Aleluia. Mas tira os olhos daquilo que é material, daquilo que é deste mundo, daquilo que é concreto. Começa a colocar os teus olhos em Deus e dizer: Deus, eu preciso mais de Ti. Eu quero, eu preciso, eu necessito Te conhecer. A gente às vezes pensa que é muito espiritual. Uau. Mas a gente está falhando. Quando você chega diante de Deus e se desnuda e diz: Deus, eu sou isso. Deus, eu sou isso. Me perdoa pela minha arrogância, pelo meu orgulho, pela minha soberba. Me perdoa pela minha vaidade. Me perdoa pela minha avareza. Me perdoa pelo coração endurecido. Me perdoa pela murmuração. Me perdoa pela minha teimosia. Me perdoa pela rebeldia. Me perdoa, Senhor, pela minha desobediência. Me perdoa porque eu sei que eu preciso orar e não oro. Eu preciso jejuar e não jejuo. Eu preciso ler a Bíblia e não oro. Mas não adianta só você orar. Você tem que se comprometer com Deus e dizer: a partir de hoje eu vou começar a ler a Bíblia. Pega e se compromete. Vou ler 5 capítulos por dia. Todo dia. Eu vou orar, nem que seja 15 minutos. Todo dia. Eu não vou perder culto. Eu não vou voltar na igreja. Eu vou voltar a ser ativo, como diz a palavra. Lembra-te de onde caíste e volte a fazer as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Deus, o que seria de nós sem Ti? O que seria de nós, Senhor, sem o Teu amor, sem o Teu perdão, sem a Tua misericórdia, clemência, compaixão, piedade? O que seria de nós, Senhor? Fala com Deus aí. O que Ele está pondo no teu coração? Fala: Espírito Santo, eu quero que a minha oração seja inspirada. Tem gente que fala assim: eu não consigo orar. Deixa o Espírito Santo inspirar a tua oração. Você pede para Ele: Espírito Santo, inspira a minha oração. Coloca palavras na minha boca, Espírito Santo. O que eu tenho que falar com o Pai? Me mostra. Oh, requei calabasuriquei calamanasu. Oh, rerequei calabahachá. Remenecai astuchiriquica calamanasu. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, oh! Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.
eu aprendi a te adorar pelo que és, e dele vem o seu amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. De novo essa parte. Juntos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és, e dele veio o seu amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Mais uma vez. louvor. Para fora. O diabo tem que ouvir isso. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és, e dele vem o seu amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Só Deus para tolerar a gente. E mesmo assim Ele quer você lá no céu dele. Ele não abre mão de você. O diabo quer você todo dia, mas ele diz: não, é meu. É meu filho, é minha filha. Foi comprado por bom preço pelo sangue de Jesus, que foi derramado pela vida dele. Somos propriedade única e exclusiva do Deus vivo. Olha para quem está do teu lado e diga: você não imagina o que está por acontecer na tua vida. Diga: algo foi liberado profeticamente nesta noite sobre a tua vida. Creia e agradeça. Amém? Senta um pouquinho. Só vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Se você não trouxe hoje, lembra que domingo é dia de ceia, e na ceia nós trazemos uma oferta especial. Que seja a melhor oferta da tua vida, a oferta mais especial que você entregou até agora. Que você diga: Deus, a tua casa não vai passar por necessidade, porque eu vou cuidar dela. E ora como alguns irmãos têm orado. Vai chegar um dia, pastor, que eu quero pagar o aluguel da igreja sozinho. Eu digo: haja fé, irmão. Amém? Glória a Deus. Separa o teu melhor enquanto cantamos este cântico. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. Aleluia. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Vamos ficar em pé. Tudo que eu tenho é teu. Pai, eu quero te agradecer por cada dizimista, ofertante deste lugar. Eu sei que
o Senhor está fazendo algo de sobrenatural, e que muitos serão levantados como coluna forte na tua casa. Abençoa este irmão, abençoa esta irmã, tira do deserto o estreito, o aperto, devolve a dignidade, a honra, e que ele possa glorificar o teu nome. Faz a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Multiplica o que tem sido plantado no teu reino, depositado sobre o teu altar, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Assim seja, assim será. Domingo, dia das mães, culto especial, Santa Ceia. Gostaria que você viesse e trouxesse alguém. Deus abençoe. Deus abençoe Jana. Deus abençoe Joaquim, Maria, Marcos, querido. Deus abençoe todos vocês. Bia, querida, beijo no coração. Eu pensei que você ia deixar esse menino dormindo aqui, esse corintiano aí, né? Deus abençoe, vão na paz.